compartilhar com vocês essa segunda parte do vídeo, um trecho, né, como última, né, falando a respeito ainda da esperança messiânica. Ele cita algo interessante do Gerd Scholler, né, um judeu, filósofo, historiador da mística judaica. Ele escreve a respeito da esperança messiânica. É o que ele diz. Escreveu, né? Scholler descreveu o grande perigo do pensamento e da vida messiânicos, de modo comovente, como o preço do messianismo, né? Ou seja, ele vai falar, né, das consequências dessa esperança messiânica. Então vamos lá. Viver na esperança é algo grandioso, mas também é algo profundamente irreal. A ideia messiânica forçou o judaísmo à vida no adiamento, na qual nada pode ser feito e executado de forma definitiva. A esperança messiânica pode atuar nos dois sentidos. Ela pode demover, ela pode demover o coração do homem do presente e colocá-lo no futuro. Neste caso, a esperança messiânica esvazia a vida presente, o agir, mas, evidentemente, também o sofrimento com as opressões presentes. No entanto, ela pode igualmente tornar presente o futuro, né, do Messias e preencher o presente com consolo e com a felicidade do Deus que aproxima. Neste caso, a ideia messiânica justamente não força uma vida no adiamento, mas uma vida na antecipação, na qual tudo tem que ser feito e executado já de forma definitiva, porque o reino de Deus já se aproximou na maneira do Messias, né? Scholler, ele praticamente está falando, né, de uma consequência, né, dessa esperança messiânica, pois em prol de uma esperança futura, ou seja, uma intervenção daquele que há de vir, né, às vezes não nos leva a tomar algum tipo de decisão, né? Ele está falando de uma parte mais problemática dessa esperança que a gente acostumamos ver, né, gente, em alguns movimentos, né, onde essa esperança messiânica ela é mal interpretada e não faz a comunidade se mover ou tomar certo tipo de posicionamento, de atitude no que diz respeito, às vezes, questões sociais, familiar, política e por aí vai, e fica naquela, né? Deixa acontecer porque o juízo de Deus vai vir com o Messias, né? E isso, do meu ponto de vista, está errado, né? O cristão, embora temos a esperança de uma intervenção messiânica, né, que trará o juízo de Deus sobre tudo, né, contra tudo aquilo que se opôs contra Deus, mas isso não pode nos impedir de tomar decisões políticas, decisões de cunho familiar, social, né, filosófica e por aí vai, né? Não podemos ficar engessados, né? E o Bultmann, ele fala muito a respeito disso, né, nessa obra. Vale a pena a obra. Vamos lá. A crítica do Bultmann a respeito desse posicionamento do Scholler. Vamos lá. Scholler não menciona a situação do povo, né, que vive. Desculpa. Estou filmando com a mão só. O que Scholler não menciona é a situação do povo que vive com uma esperança messiânica porque superou as catástrofes com essa esperança. Para o povo que anda em trevas, para os escravos, presos, explorados, oprimidos, esta esperança atual. Se eles têm estima própria e dignidade humana, então unicamente nesta e desta esperança. A esperança messiânica por um futuro que a tudo transforma, faz com que os presos não resignem diante da prisão e que os escravos não
se sujeitem aos seus senhores. A esperança messiânica faz com que, o despeito da realidade atual, vivam de cabeça erguida. Se não existisse essa esperança, a gente se conformaria com essa situação da morte lenta. A gente se sujeita ao pó, né? A gente se sujeitaria ao pó até que não nos importamos mais com ela. O fato, porém, de a gente não se conformar, mas que se sente a injustiça na dor e que a gente se rebela contra ela, isso provém da indelével esperança. O povo somente morre quando morre a sua esperança, diz com razão o provérbio brasileiro. No entanto, existe uma antecipação inequívoca do tempo messiânico em meio aos tempos históricos. E o sábado semanal, representa a festa da criação no descanso de Deus, né? na qual o homem e animal deverão encontrar descanso, ou seja, em contrapartida, né, o Multman, né, ele está confrontando esse posicionamento do Scholem, né, de dizer que essa esperança messiânica ela nos traz às vezes alguns prejuízos, né, pode trazer algum prejuízo do indivíduo ele se conformar com as situações, por exemplo, políticas que nós estamos vivendo, e não nos levar a tomar um tipo de posicionamento no que diz respeito a isso, porque cremos, né, nessa intervenção messiânica. Mas o Multman, ele, contrapartida, ele vem dizendo, não, o Scholem esqueceu de dizer que essa esperança que leva os oprimidos a não se entregar à morte ou ao desdém ou à situação que eles estão ali. Ou seja, essa esperança messiânica é um catalisador, né? Ela não só apresenta a intervenção de Deus, né? Mas ela é um catalisador que nos produz a libido, né? Ou seja, aquilo que nos traz fé, esperança, vontade, ternura, né? Que não nos leva também a desistir, né? É uma fé que nos leva, né, a transpor qualquer situação. É mais ou menos aquela fé que Jó, né? Jó teve em meio àquela situação. Jó 19:25, né? Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar, né? Ele se levantar, né? Paulo, né, em 1 Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 1, né, a partir do versículo 23, ele diz, né, que não tem medo da morte, né? Ele fala da vontade que ele tinha de ir com os irmãos até Filipos, comunicar mais coisas a respeito dos mistérios de Deus, mas ele também fala que não se assusta de morte, né? Ele fala que morrer é melhor, porque morrer está com o Senhor, ou seja, ele cria em algo transcendental, algo futuro, que sobressaía, né, aquela situação que ele estava inserido ali, né? E Multman fala que a esperança messiânica ela tem essa capacidade de nos levar a suportar as dificuldades, né? E isso é transmitido, né, através do sábado, né? Não esse sábado adventista, né, por exemplo, esse sábado mais religioso, mas um dia de reflexão, né, onde se lembra da criação, é um dia de descansar, né? Para quem não sabe, o sábado foi algo revolucionário no mundo antigo, onde todo mundo só trabalhava, a ralé, né? Só trabalhava, e o sábado trouxe praticamente a primeira ordem, a primeira lei trabalhista, né? Onde dava o direito não só dos funcionários, mas também dos animais, de descansar. Era o momento que Deus dizia, né? Durante 6 dias trabalharás, no 7 descansarás, né? Consagrarás, né, esse dia a mim, um dia de refletir nas coisas do Senhor, né? E ele continua dizendo aqui, né? A respeito do sábado, no qual o homem e o animal deverão encontrar descanso. Então a rainha, né, sábado, vem aos atribulados e exaustos e os ergue.
Com isso, porém, o sábado antecipa o tempo messiânico. Os cânticos da terceira refeição na tarde do sábado estão embriagados da embriedade do futuro do Messias que se aproxima com certeza. Na presença do sábado, celebram-se simultaneamente a festa da criação, a festa da libertação e a festa da redenção. Com vistas à redenção, o sábado pode ser chamado de um sexagésimo do mundo vindouro. Assim, como ele representa a antecipação do tempo messiânico, o tempo messiânico vindouro é apresentado como o sábado sem fim, né? Mais ou menos aquela ideia do escritor aos Hebreus, né? Que o nosso descanso, nosso sábado é o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Agradeço a sua participação, né? A sua paciência, e tá aí essa indicação, né? Curta, compartilha, deixe sua crítica, deixe seu elogio, deixe a sua sincera opinião. De George Multman, O Caminho de Jesus Cristo, Cristologia em Dimensões Messiânicas, da editora Loyola, parceria Academia Cristã. A paz do Senhor Jesus.